Olá, Rodrigo Sá, como vai você? Tudo bem? Olá, senhor Ali. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer falar com o senhor. Tudo bem. O Rodrigo Sá é diretor nosso aqui e ele tem uma empresa chamada Detetive do Elevador. Opa. Rodrigo, conta pra gente, por que você colocou esse nome na sua empresa, Detetive do Elevador? Boa pergunta. Isso aí o pessoal me pergunta isso às Pergunta vezes, mesmo. porque é um nome realmente diferente que chama a atenção. Mas a ideia foi justamente isso: Tá, trazer um nome que já fizesse sentido, né? Porque normalmente as pessoas colocam o nome o inicial do nome, a letra, junta algumas letras, alguma coisa. E eu queria algo que fizesse sentido, que a pessoa ouvisse e já tivesse uma noção do que realmente se tratava. Porque se eu botasse assim, por exemplo, Rodrigo Consultoria. Consultoria de quê? Né? Então, assim, qualquer coisa que eu colocasse consultoria, qualquer nome consultoria, a pessoa não ia ter uma análise, né, no primeiro momento assertiva. Então, achei que foi um nome interessante, detetive, que realmente investiga, vai buscar alguma informação, e aí ficou um nome que hoje é facilmente identificado, né, quando a pessoa realmente tem esse interesse sobre o serviço. e você, com esse nome, Detetive do Elevador, você atende só condomínios? É focado em condomínios, né, residenciais e comerciais. Ou seja, eu preciso que tenha ali naquele local, né, naquela estrutura, um transporte vertical. Transporte vertical é elevador e escada rolante. Tendo Tá, elevador e escada rolante, eu atendo qualquer tipo de condomínio. tá. Vamos supor, você chegou no condomínio, você acertou lá com o síndico ou com o zelador, chegou no condomínio para você fazer uma vistoria. Ou, não, vistoria não seria o caso, não, né, E Rodrigo? vistoria técnica, né? O nome é vistoria técnica. Vistoria técnica. E aí você vai detectando problemas e soluções ou não? Ou só problemas? Na verdade, a gente faz uma análise que eu chamo de 360, né? Eu Tá, avalio não só os elevadores, avalio também o contrato do cliente, se ele está pagando um valor justo no mercado. tá. Inclusive, se ele estiver pagando um valor abaixo do mercado, eu também alerto ele, porque não adianta negociar contrato de manutenção com valores extremamente baixos, que isso pode ser uma pegadinha, Pode né? ser. Assim também como se tiver muito alto, eu vou alertar que existe uma oportunidade. O foco da consultoria, ele sempre vai ser a melhoria técnica, a melhoria voltada para o funcionamento e segurança do equipamento. E lógico, se tiver uma oportunidade na parte financeira, a gente também faz esse suporte, essa avaliação. Assim como também eu analiso a parte estrutural do condomínio relacionado aos elevadores. Vamos supor, tem um vazamento, uma infiltração na casa de máquinas, que pode interferir no equipamento. Eu alerto o cliente, coloco isso no relatório. Tem um poço que está com uma infiltração, está com água no poço. Eu alerto o cliente. Tem a casa de máquina que a iluminação está deficiente. Eu alerto o cliente. Então, tudo que está relacionado aos elevadores, mesmo sendo estrutura do condomínio, eu também coloco isso no relatório para ser algo mais para agregar e fazer realmente valer a consultoria, que eu falo que hoje é um investimento. A consultoria hoje é investimento, não é um gasto para o condomínio. Na maioria das vezes, o condomínio consegue recuperar esse valor através de uma negociação comercial, de um orçamento que estava super valorizado, a gente consegue uma redução, ou seja, a gente consegue sim trazer um retorno significativo para o cliente. Bom, então, vamos pegar. Eu vou me colocar no lugar do síndico, por exemplo, ou do zelador, na qual você visitou e foi contratou o seu trabalho. Aí você vai analisar isso tudo e vai fazer uma radiografia para essas pessoas do condomínio, pelo zelador ou pelo Perfeito. síndico. Aí ele vai falar para você assim: poxa vida, realmente esse material aqui que você está me apontando, eu preciso fazer. Agora, eu não estou muito satisfeito com a minha empresa que está prestando esse serviço para mim aqui. O que você faz? Você indica, você conversa, explica que existem outras empresas que pode ser parceira daquele condomínio? Ou você não Sim. chega, não, por problema de mercado, você não entra nessa parte? Como que é? Então, é uma pergunta muito interessante. Como é que funciona? O meu foco é resolver o problema do cliente, Tá, independente da empresa que tá, está lá.
A gente vai fazer sim uma análise da empresa que está prestando serviço, se ela está cadastrada nos órgãos competentes, se ela tem realmente uma infraestrutura, condições de atender aquele condomínio, tá? Ela tendo condições de atender aquele condomínio, a gente vai resolver as pendências com ela. Ô, empresa, ó, tem todas essas pendências aqui que eu encontrei no relatório. Você, por favor, responda ao nosso relatório dizendo quando você vai fazer, como você vai fazer, e aí a gente negocia isso junto ao cliente, mostra para ele através de uma reunião, e a empresa executa e eu fiscalizo, tá? Se por algum motivo essa empresa que estiver lá, ela não tiver condições de atender aquele cliente, por algum motivo documental, algum processo, realmente alguma condição técnica que ela não consegue atender aquele cliente, aí sim, eu alerto o cliente e falo, ó, essa empresa ela não está cadastrada nos órgãos competentes, ou então ela não tem condições mínimas de atender o condomínio por algum motivo, é, a gente sugere que ele realmente busque uma outra empresa. Aí eu penso, pô, mas você me indica? Assim, eu não gosto de indicar, né, direto uma empresa. Eu normalmente coloco disponível alguns nomes de algumas Ah, empresas que a gente sabe que faz um trabalho correto. entendi. Então, aí eu pego ali uma, duas, três empresas, falo, essas empresas, eu já tive contato, já fiz algumas vistorias lá, essa empresa faz um bom trabalho. Você quiser buscar o contato com essas empresas, faz o contato com ela, negocia com ela, mas eu não entro no mérito de fazer essa interação de tipo assim, pegar uma empresa e colocar lá. Por quê? Porque eu não posso garantir, eu não tenho como garantir a qualidade daquela empresa futuramente. Eu posso até falar que ela faz um trabalho bom hoje, mas a partir de amanhã, semana que vem, mês que vem, pode mudar qualquer coisa naquela empresa e o trabalho não ficar realmente a contento. E aí o que que acontece? Sobra para você, né? Exatamente, aí fica ruim para mim. Parece que. E o meu trabalho de consultor, ele tem que ser super imparcial, É, profissional e ético. Então, eu não recebo comissão alguma de nenhuma empresa, eu não recebo benefício de nenhuma empresa para indicar, para recomendar, por quê? Porque se ela fizer um trabalho ruim, eu vou chegar e vou falar que o trabalho dela está ruim. então, Então, eu não quero ter nenhum comprometimento com empresa nenhuma ao ponto de não poder falar que ela está fazendo um trabalho ruim. Então, assim, é um trabalho realmente bem imparcial, bem ético, para justamente poder atender o meu cliente final, que é o condomínio. dormi. Você estava comentando agora, você fez uma entrevista agora com a TV Record, é isso? Como é que foi isso aí? Explica Isso, aí, isso. É pela segunda vez. Ano passado eu por fui favor. convidado por eles para falar sobre elevador, devido à quantidade frequente de acidentes que estava no período. Isso tem realmente tem continuado, a quantidade de acidentes tem sido alta, só que muitos não chegam à mídia. E aí tivemos acidente em agosto de um elevador que realmente despencou e caiu e teve uma fatalidade. E aí eles me convidaram para falar um pouco sobre a questão de segurança, de qualidade para elevadores. Então saiu hoje no Fala Brasil, a parte da manhã, passou também no Gotino, eu falando lá sobre a parte de elevadores. Tá lá o link já na Record, quem procurar. No meu Instagram também tem lá, eu coloquei uma parte da entrevista, que alguém quiser ir lá no Instagram, Detetive do Elevador, vai encontrar. Então, de vez em quando a gente acaba sendo solicitado pela nossa expertise de auxiliar, né, essas mídias para falar um pouco sobre esse cenário, né, esse mercado que é um mercado que tem muita oportunidade e precisa ser trabalhado seriamente, porque, infelizmente, tem acontecido alguns acidentes aí que têm chamado a atenção. Perfeito. Isso, parabéns para você, parabéns pelo seu trabalho. Isso é glorioso, Obrigado. isso é magnífico, né, Rodrigo Sá? Sim, sim, é assim, eu entendo que é um trabalho, né, que lógico, é remunerado, mas eu fico muito feliz quando eu vou num condomínio, identifico situações realmente que estão em desacordo, e no final a gente consegue entregar um trabalho que a empresa que está realmente fazendo a manutenção lá corrige, o equipamento passa a funcionar, e no final o que é mais gratificante é o cliente fala, poxa, Rodrigo, o teu trabalho é muito bom, eu consegui aqui melhorar a performance dos elevadores, ainda conseguir um desconto, uma negociação comercial, ou seja, valeu muito a pena. Tem condomínios, por exemplo, que às vezes eles recuperam através de uma negociação comercial, quando existe oportunidade, não posso garantir que em todo momento vai ter isso, mas às vezes um contrato ele está super faturado, né? Alguns casos, não todos, alguns até estão abaixo do valor de mercado, mas quando tem uma oportunidade, eu já tive cliente que recuperou 4, 5 vezes o valor da consultoria.
Então, assim, é um investimento, além da prioridade. Colocar o equipamento em funcionamento correto, seguro, trazendo aquilo que todo síndico deseja. Tranquilidade para que ele possa fazer uma gestão eficiente e se preocupar com aquilo que realmente precisa de atenção, né? Que são os condôminos, os problemas diários. O elevador é algo que pode ser feito uma manutenção preventiva e não se estressar por muito tempo, tá? Mas tem que ser feito um trabalho sério, sim. Na verdade, nós já tínhamos comentado muito aqui, o síndico cuida de vidas no condomínio, né? Exato, exato. E o elevador faz parte dessas vidas aí que ele está cuidando, né? Sim, é porque assim, o elevador, como é um item, né, é um equipamento automático que não precisa de motorista, as pessoas que estão usando ele, elas não percebem, não sabem a complexidade que está por trás. Então, elas não dão o valor que deveriam dar para esse equipamento, né? Diferente de um carro que a pessoa quer trocar, se puder, todo ano para ter um carro ali novinho e tudo mais, o elevador ele precisa também de modernização, atualização, ser substituído, né? Lógico que isso pode demorar um pouco mais, mas assim, as pessoas não têm noção da complexidade e da gravidade que é um equipamento sem a devida manutenção, seja preventiva, corretiva, e porque ele pode trazer risco, sim. E aí eu pergunto, né? Quanto vale uma vida? Né? A gente não pode negociar a vida, o valor de vida não se negocia. E o elevador é um meio de transporte muito seguro, mesmo, desde que a manutenção preventiva seja feita corretamente. Bom, aí você, para uma empresa, fazer essa manutenção preventiva, para essa empresa trabalhar no condomínio, qual que é a infraestrutura que ela precisa? Precisa de um engenheiro, não sei o quê? Qual que é a infraestrutura que você detecta que essa pessoa, que essa empresa tem que ser, obrigatoriamente, ela tem que atender no condomínio? Perfeito. Então, a empresa, primeiramente, dependendo do município que ela atua, Tá, ela tem que se registrar nos órgãos de fiscalização. O tá, exemplo é São Paulo. São Paulo, no município de São Paulo, tem um órgão chamado CONTRU, que é da prefeitura, que faz a fiscalização nesse segmento, ok? Então, ela tem que fazer lá o cadastro, a regularização, tem uns pré-requisitos. No CONTRU exige uma quantidade mínima de técnicos para X elevadores que a empresa tem que ter veículo, tem que ter telefone, tem que ter uma estrutura física, tem que ter engenheiro, tá? Então, tem alguns pré-requisitos. No caso onde não tem esse órgão de fiscalização, essa empresa tem que ter a estrutura também, porém a fiscalização é um pouco mais, vamos dizer, flexível, né? Mas ela tem que estar registrada, por exemplo, no CREA da sua localidade. Então, ela registra no CREA e esse registro exige um engenheiro responsável, exige que seja feita a RT sempre que for feito um contrato de manutenção. Então, existe alguns pré-requisitos, né? Então, não dá para chegar e sair pegando qualquer empresa porque está na internet, porque eu vi um nome bonito, não. Tem que pesquisar, tem que saber se ela está registrada no órgão competente, se ela está registrada no CREA, e principalmente referências, né? Saber onde ela atua, em quais os bairros, quantos elevadores ela cuida, né? Saber se ela é uma empresa grande, pequena, se ela atende uma região pequena, grande, se ela vai ter técnico que vai atender rápido ou vai demorar a atender, quantos técnicos essa empresa tem, se os técnicos são próprios ou se não são técnicos emprestados. É uma série de informações que realmente, para quem não tem conhecimento, a pessoa não tem nem noção o que pesquisar. Mas o consultor, né? Por exemplo, eu já trabalhei por 25 anos na maior empresa de elevadores do Brasil, em diversos segmentos, tanto operacional como na parte de processo, tive contato com a parte jurídica, a parte de engenharia, ou seja, eu tenho uma visão bem completa, né, de todos os pré-requisitos de uma empresa que faz um trabalho sério. E aí a gente consegue comparar facilmente, né? Qual a empresa que tem uma estrutura, qual a empresa que não tem, e realmente poder indicar, ou pelo menos ter uma referência para o cliente. Isso para o cliente é vamos usar, bem popular assim, é uma mão na roda, né? Exato, exato. Esses dias, senhor, eu atendi uma cliente, inclusive aí da Sincom, que me Ah, contratou. ah, Não vou entrar no nome, o nome agora, porque não realmente há a gente problema. encontrou uma situação lá delicada. Ah, Mas assim, a empresa que estava fazendo a manutenção no condomínio dela
no município de São Paulo, essa empresa era de Sorocaba. Ah, Sendo que uma empresa de Sorocaba, ela ah, não tem registro, não tinha, né? Não tinha registro em São Paulo. Então, ela estava trabalhando de forma irregular, irregular, irregular. irregular. E o cliente estava também trabalhando de forma irregular, porque se a fiscalização bate lá, É, não só a empresa, mas como o condomínio, ele poderia receber uma multa. bom, E se acontece um acidente, neste caso, o condomínio também ia ser responsabilizado. Por quê? Porque ele não se preocupou em contratar uma empresa regularizada. E aí o que aconteceu? Depois que eu fiz a vistoria, eu conversei com um dos responsáveis da empresa. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente, no dia seguinte, ele cancelou o contrato com a cliente, deixou a cliente sem atendimento algum. é, Olha que absurdo, que tá? absurdo, cara. É, Aí eu indiquei algumas empresas para a cliente poder buscar contato. Ela fechou um contrato com uma empresa e essa empresa está lá agora, registrada, certinha e tudo mais. Mas às vezes, né, para um síndico que não tem tanto conhecimento ainda, está começando, está absorvendo conhecimento, às vezes falta alguma informação a ele. E eu acho que isso que é importante, ter a Sincom como uma referência, porque aí existem diversos profissionais. Então, se a pessoa tem uma dúvida, ela não está segura, procura a Sincom. Poxa, eu estou com uma dúvida relacionada a gás, água, elevador. Com certeza vai ter um profissional na Sincom, né? Vocês vão poder indicar um diretor que vai poder auxiliar, e às vezes não tem custo inicial nenhum nesse processo verdade. de informação. A cliente quer uma informação. Então, não tem custo nesse primeiro momento. Caso realmente o cliente precise de uma consultoria, de uma intervenção, de um serviço, aí sim, né, tem uma proposta, tem um orçamento, mas inicialmente, às vezes, para tirar uma dúvida e dar uma tranquilidade para aquele cliente, ele pode, né, eu acredito que possa consultar aí os profissionais os fornecedores da assim, com os diretores, para Ah, auxiliar o cliente nesse primeiro momento, né? exatamente. Ó, esse é o ponto mais importante que nós trabalhamos aqui na Sicom, sabe, Rodrigo? É isso que a gente realmente procura fazer, né? Uma curiosidade minha, quanto tempo você demora para fazer uma consultoria no condomínio que tem 7 torres, por exemplo, e 3 elevadores cada torre? 7, TV7 21 elevadores, né? Em média, eu gasto aí umas 2 horas na parte técnica, Tá? vistoria. Então, em média, 2 horas por equipamento. Então, é só multiplicar pela quantidade de equipamentos. Então, é mais fácil fazer assim, tá? São 2 horas em média por equipamento. E aí eu preciso de mais 1 hora, 1 hora e meia administrativa, que é o Tá. quê? Para montar o relatório, porque dá trabalho também. Então, assim, posso dizer que eu gasto aí umas 3, 4 horas por elevador, somando tanto a parte técnica como a parte administrativa de relatório, tem que pegar as fotos, sinalizar, colocar no local certo, fazer a devida descrição daquele problema, porque são problemas diferentes cada equipamento. Então eu coloco o descritivo lá, este componente apresenta desgaste no seu item tal, deve ser substituído, tem que colocar às vezes a norma, fazer a referência à norma. Então é um trabalho que exige um pouquinho de tempo também na parte administrativa, não só na parte técnica. Mas aí você nessa parte aí, você está totalmente aparelhado para desenvolver esse trabalho para o cliente, né, Rodrigo Sim, Sá? sim, a gente trabalha com os EPIs, né? Tanto capacete, óculos, luva, sapato de segurança, cinto de proteção para subir na cabina, lanterna, paquímetro, trena eletrônica, luxímetro, todos os materiais que são necessários para a gente poder identificar. E sempre, né, eu convido a empresa de manutenção daquele cliente para estar presente e acompanhar a minha vistoria. Isso é fundamental, porque para dar uma transparência, né? De forma ética também, eles poderem acompanhar a vistoria e realmente ver que não teve nenhuma interferência, não teve nenhuma manipulação de nada. Ou seja, eles estão presentes durante a vistoria. Sempre que é possível corrigir algum item, eles já corrigem, quando eu identifico se for um item de segurança, principalmente, tá? Então, isso é fundamental. Eu convido eles para estarem presentes e a gente poder ter essa transparência. E se esse relatório precisar ser utilizado de forma judicial, alguma coisa assim,
ele não perde a validade, porque a empresa estava presente, foi tudo transparente. Mas raramente a gente chega nessa esfera jurídica de ter que acionar. Normalmente a gente consegue, através do bom relacionamento que a gente tem com as empresas de elevadores, com quem as empresas corrigem os problemas e a vida siga, né, de forma correta daquele momento para frente. E sempre que é possível, mantendo a empresa de manutenção lá, executando o serviço de manutenção, já com tudo corrigido, ela entendendo que a partir daquele momento ela precisa fazer um trabalho sério, porque se o cliente tiver que acionar novamente, ele pode não dar uma segunda chance para essa empresa. Então é um trabalho mais ou menos nesse nível. E isso é muito transparente, muito bacana, né, Rodrigo Sá? Sim. Não, é importante, porque assim, embora eu tenha conhecimento suficiente para acessar os equipamentos, fazer vistorias, não preciso fazer nada errado no equipamento, porque Tá, não tem um equipamento que eu faça a vistoria que não tenha problema. tá. Isso é 100% dos equipamentos tem problemas, eu tenho como comprovar, né? Eu não preciso, né, criar situações. Mas, para não ter nenhuma dúvida, e o trabalho realmente ser um trabalho sério, ético, como eu já mencionei, e entregar um relatório que possa ser utilizado em qualquer esfera, é importante que a empresa esteja lá acompanhando. Bom, você fez um bate-papo muito bacana com o zelador aqui, você deu umas dicas, assim, umas aulas, uma aula que foi, assim, fenomenal para eles, né? Eles saíram daqui realmente muito felizes de ter dado dessas dicas que você deu para eles, né? Sim, sim. Tem algumas dicas, né? O pessoal me pergunta, Rodrigo, como eu posso ajudar no processo, né, de manutenção dos elevadores, ou então o que que eu preciso prestar atenção como usuário. Eu tenho falado para algumas pessoas que o elevador entra bem seguro, né? Só que a gente precisa, muitas vezes, da ajuda também dos condôminos. Claro, Então, assim, sempre que o condômino identificar um barulho diferente, um desnível no elevador diferente da normalidade, né? Alguma coisa que esteja diferente da normalidade, né? Uma porta fazendo um barulho, trepidando, não abrindo direito. É importante sinalizar, indicar para o zelador, para o porteiro, para o responsável do condomínio, para acionar a empresa de manutenção. E sempre que acontecer um problema que o usuário possa, de repente, ficar preso no elevador, jamais tente sair sozinho. Jamais tente sair com a ajuda do porteiro ou zelador. Isso não é permitido. Fique dentro do elevador, você vai estar seguro ali dentro. Se ele parou, provavelmente parou por uma falha, você vai estar seguro ali. O zelador, aperte o botão do alarme, chame o interfone lá, o que for, informe que você está preso. Se conseguir informar qual é o andar, você informe. Ele vai acionar o bombeiro, ele vai acionar o técnico de manutenção para te resgatar. Não fique com pressa, com medo. Ah, eu vou perder um compromisso. Não tente, né? É melhor você ficar seguro ali do que você tentar sair e se machucar. Por quê? Falo isso. Que eu já vi casos onde as pessoas se machucaram e até vieram a óbito, infelizmente, por saírem do elevador sozinho, ou receberem uma ajuda de profissionais que não têm a qualificação devida para fazer esse processo. Entendeu? isso é muito, mas extremamente importante fazer isso. Aí você orienta isso no condomínio, Rodrigo? Sim, sim. Porque assim, é comum, infelizmente é comum, o zelador, por estar muito tempo, ele vê o técnico mexendo, ele querer fazer, ele vê o técnico abrindo a porta, ele acha que é só enfiar ali o aramezinho na porta, abrir a porta. É, Só que tem muito mais por trás disso. Às vezes você abre uma porta, mas você não consegue fechar. é, E aí, você não consegue fechar, aquela porta vai ficar aberta. O elevador está parado, mas a porta está aberta. é, Imagina que ele esquece de sinalizar, né? E aí uma pessoa abre aquela porta achando que o elevador está ali, distraída no celular ou alguma coisa assim, e cai no poço. Isso acontece. Então, assim, fora que às vezes ele pode tentar resgatar uma pessoa, ele não sabe por que o elevador está parado. Às vezes o elevador pode voltar a se mexer, ele não sabe o motivo, né? Acontece. Então, assim, não se deve fazer resgate, né? Porque eu digo o seguinte: enquanto está tudo bem, o resgate foi bem, ok, o zelador, o porteiro, a pessoa que fez, é o super-herói, né? Nossa, maravilhoso. Mas na primeira situação que der errado, aquele profissional
ele vai ter que responder por aquilo. E pode ser civil, criminal, e aí começa aquela discussão. Quem autorizou? Ah, o É, síndico vai falar, eu não autorizei. E aí, e será aí? que realmente vai chegar a esse consenso, né, de alguém assumir plenamente essa situação? E fora que, se acontece alguma coisa que possa ter uma fatalidade, como é que fica a cabeça desse profissional? Eu tenho vídeos de porteiro, né, zelador, que tentou resgatar uma criança, ela caiu no poço. Imagina como é que fica a cabeça desse profissional. Poxa, eu, entre aspas, fui responsável por esse problema. Se ela tivesse ficado dentro do elevador, chamado técnico, não tinha acontecido, né? Então, ele não ganha mais por isso. Ele não vai ganhar um bônus por salvar ninguém no elevador. Pelo contrário, ele pode ser punido e ser seriamente responsabilizado se acontecer uma coisa errada. Perfeito. Olha, nós tivemos uma conversa muito gratificante com Rodrigo Sá, detetive do elevador. Bom, as pessoas gostaram da nossa conversa, gostaram de você, do seu trabalho e querem contratar você. Como é que te acha? Ó, tem um site, detetivedoelevador.com.br. Eu tenho Instagram, Detetive do Elevador. Lá tem meu telefone, tem o WhatsApp. Pela Asincom também, se precisarem, tem um contato. Mais facilmente é Instagram, site. Se precisar telefone, é 11 96 419 1648. Mas é facilmente identificado pelo Instagram, pelo site. A gente retorna com uma velocidade considerável e atende o cliente aí sempre que ele precisar. Tá bom? Rodrigo, deixa uma mensagem para o zelador e para o síndico. Uma mensagem que eu posso dizer é que a mão de obra hoje em dia, em todos os segmentos, ela tá bem difícil, né? Em todos os segmentos, seja na parte do técnico, seja na parte de portaria, zeladoria. Eu digo que os zeladores, porteiros, eles precisam estar constantemente capacitados, treinados. Então, busque sempre conhecimento, aproveite as palestras da Asincom, né? Tudo que tiver, sempre que vocês puderem, estejam presentes, perguntem, questionem, tirem dúvidas. Certamente vocês sairão dessa palestra com mais conhecimento do que vocês entraram, tá? E com certeza, né? Sempre que possível, tiver a oportunidade de fazer uma nova palestra, farei e poder agregar para vocês na área de elevadores. Se tiverem dúvidas também relacionadas a elevadores, podem entrar em contato comigo no meu Instagram, no meu WhatsApp, que eu terei o maior prazer em atendê-los, tirar qualquer dúvida para ajudá-los, né, nessa carreira aí que é super importante e precisa muito ser valorizada pelos condôminos, pelos síndicos, pelos condomínios de forma geral. Tá bom? Perfeito, Rodrigo Sá. Um abraço para você, boa sorte, muito obrigado por essa conversa gratificante aqui conosco. Obrigado, Sorinho. Um prazer mais uma vez estar com o senhor aí. Um abraço a Muito todos. obrigado. Tchau, tchau. Aparece mais vezes aqui, hein? Tá Vou bom? sim. Eu quero confirmar quando vai ter qualquer próximo evento aí, que a semana tá um pouquinho melhor. Tá Teve bom, uma então. semana, tiveram semanas e tava complicado. Se essa Imagina, semana vai. tiver alguma coisa aí, eu dou um pulo aí. Tá bom, então. Valeu. Rodrigo, um Bom, abraço para você. Muito obrigado. um abraço. Tchau, tchau. Fiquem bem. Obrigado, Tchau. tchau.